Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar os nossos estudos a respeito de Machado de Assis. Como vocês sabem bem, não é? Ele é considerado um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos. É preciso salientar, gente, que os contos de Machado de Assis têm tanta importância quanto os seus romances, não é? E para comprovar isso, eu trouxe hoje para vocês um conto chamado Missa do Galo. Gente, neste conto vocês vão poder comprovar a grandiosidade desse autor, a complexidade, a maneira como ele trata os sentimentos humanos de uma forma tão natural, ao mesmo tempo que tão complexa e tão profunda. Então, hoje, a gente vai acompanhar juntinho esse conto, Missa do Galo. Vou fazer para vocês uma primeira leitura e depois a gente vai explanando as minúcias deste conto, tá bom? Vamos lá, Missa do Galo. Nunca pude entender a conversação que tive com a senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho, irmos à missa do galo. Preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas, a segunda mulher, Conceição. E a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada na Rua do Senado, com meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Vocês estão vendo, pessoal, como está se dando a situação em que está acontecendo a história, não é? Está o rapazinho lá na casa de uns conhecidos e é noite de Natal. O Natal naquela época não era como é nos dias de hoje. Não tinha essa influência norte-americana de árvore de Natal, troca de presentes, essas coisas todas, né? O Natal dessa época, em que Missa do Galo se passa, era mais com relação mesmo a comemorar aquela data cristã, da família reunida, de se esperar o momento de ir à Missa do Galo, a tradicional Missa do Galo, não é? Aqui a gente está no século XIX, mas essa Missa do Galo acontece sempre na noite de Natal até os dias de hoje. E está lá esse rapazinho na casa de conhecidos, ele tinha 17 anos de idade, não é? E a senhora que estava lá, que era casada, esposa de quem estava lhe cedendo a casa, contava 30 anos. O nome dela era Conceição, não é? Aí a segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. O rapaz estava lá estudando. E ele conta como ele vivia lá. Vivia tranquilo, naquela casa assombrada da Rua do Senado, com meus livros, poucas relações, alguns passeios. Aqui ele começa a falar da família. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. O escrivão é o esposo de Conceição e ele vivia lá com a sogra, a mãe de Conceição e mais 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e, mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Ele nunca tinha ido ao teatro e esse escrivão, o dono da casa, casado com Conceição, que se chamava Menezes, só vivia indo ao teatro. E o rapazinho pediu, me leva. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta
e as escravas riam a socapa. Ele não respondia, vestia-se e só tornava na manhã seguinte. Que teatro é esse, hein, pessoal? Que o dono da casa ia à noite e só voltava no outro dia de manhã. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Então, na verdade, essa ida ao teatro do escrivão era visitas que ele fazia à amante que tinha e deixava a esposa Conceição em casa, não é? Por isso que quando o rapaz dizia lá ao marido de Conceição, deixa eu ir com você, todo mundo ficava olhando com cara de riso, porque todos sabiam que, na verdade, ele ia se encontrar com a amante, não é? Conceição padecera a princípio com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamavam-lhe a santa e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos de uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode até ser que não soubesse amar. Olha a descrição aí, pessoal, da personagem Conceição, não é? É aquela pessoa morna, não é quente, nem é fria, não odeia, nem ama, não é feia, nem é bonita. E aceitava de boas lá a amante, achava até que era certo, aceitaria até um harém, contanto que as aparências fossem mantidas. Naquela noite de Natal, o escrivão foi ao teatro. Vocês já sabem, né, pessoal, qual é o teatro? Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali, passaria ao corredor da estrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão. Eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosquiteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa, que havia no centro da sala, e à luz do candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que se costumava fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia dar na sala de visitas a de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. O rapaz estava ali aguardando da hora da missa do galo e que seu amigo fosse lhe chamar, não é? A casa toda quieta e ele lendo lá Os Três Mosquiteiros de Alexandre Dumas e de repente chega Conceição, não é? A esposa do escrivão. Ainda não foi?
Perguntou ela. Não fui. Parece que não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, tão disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora está próxima, disse eu. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosquiteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha, do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando, passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Vejam só, gente, tá lá o rapazote de 17 anos conversando com a senhora casada Conceição. E eles estão naquele clima de penumbra, né? Meia luz. Ele nota o roupão que Conceição está, não é? Ela conversa com ele, prestando atenção ao que ele diz. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Observem que tensão já de sensualidade existe nesse ambiente, não é? Daquela mulher casada que está passando a noite de Natal sozinha e daquele rapazote que está esperando um amigo vir chamá-lo para irem assistir à Missa do Galo. Aí, continuando. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos dos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu, e logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... E ela diz, não, ainda é muito cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30, tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. Já tenho feito isso. Eu não, perdendo a noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados, as atitudes tranquilas, porém agora ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia,
dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de perneio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tomou ao espanto de me ver e esperar acordado. Eu repeti-lhe o que sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. Então, gente, o clima aqui, não é? Esse clima de sensualidade, um ambiente que a gente pode dizer que permeia um clima mesmo de sexualidade entre Conceição e o rapazote que está na casa dela. Ela, que parecia, de acordo com o narrador, não é? Uma mulher nem feia, nem bonita, nem quente, nem fria. Aos olhos desse rapaz, agora que estavam a sós, aguardando o momento do amigo vir chamá-lo para a missa do galo, ela já parecia uma mulher bastante interessante, não é? Ela já parecia ela estava sendo naquele momento uma mulher que chamava a atenção dele, que prendia-lhe a atenção, como demonstrava estar também bastante interessada pelo que ele tinha a dizer, por aquela conversa. Ela fazia gestos que chamavam a atenção dele, que prendiam a atenção dele, não é? Nesse ambiente de muita sensualidade. E ele faz o comentário, não é, sobre que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. E Conceição diz: é a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se reclinado, fincara os cotovelos de mármore na mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Olha só, gente, como é reparado a figura de Conceição, que fincara os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. No século XIX, vê os braços de uma mulher, os braços desnudos, né? E vê que ela está prestando atenção nele, é muita coisa para aquela época. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Então, para ele, era uma coisa que não era grande novidade, mas também não era comum ver os braços daquela mulher. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. Olha só, gente, naquela época, quanto mais alva, quanto mais branca fosse a mulher, mais sensual e mais desejável seria. E Conceição era tão branca que o rapaz conseguia contar as veinhas aparecendo, não é? Então, vejam essa atmosfera de sensualidade que continua, não é? A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Ele já esqueceu do livro que estava lendo. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça, da cidade e de outras coisas que me vinham vindo à boca. Falava emendando assuntos sem saber porquê, variando deles ou tomando os primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todo iguaizinhos. Então ali ele também já ficou encantado com os dentes de Conceição, que eram brancos e todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar.
E não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque ela falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. De volta à mesa e veio sentar-se ao meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas, mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho: mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir-me melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como mamãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama à toa, levanto-me, acendo a vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que aconteceu hoje. Não, atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou nas pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim, lentamente, longamente, sem que eu me desse pela hora, nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra, ou outra pergunta, ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio, que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembrar-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião, que ela era apenas simpática, ficou linda, lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou às costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali, relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo, não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estão mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro?
Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros e que naturalmente o dono da casa alegra as vistas deles com figuras bonitas. Em casa de família é que acho que não é próprio. É o que penso, mas penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está aí no meu oratório. Olha só, gente, o papo continua, não é? Essa tensão sensual continua, eles saem procurando o assunto, não tem mais o que falar, e de repente ela comenta com o Rapazotti, né, de dois quadros que tem na sala dela, uma de Cleópatra, outra uma imagem também feminina, né, de mulher, e ela diz ao Rapazotti que não gosta daquelas imagens, que preferia que fossem santas, não é? Que essas imagens de mulheres deviam estar em casa de barbeiro, em barbearia, não é? Como eram imagens de mulheres, hoje em dia, não é? A gente, quem frequenta barbeiro ou salão de cabeleireiro voltado para homens, tem revistas lá com imagens de mulher, alguma coisa assim. Naquela época era o equivalente, né? Que em uma barbearia tivesse imagens de mulheres para os rapazes ficarem vendo lá, admirando, e que ela achava que isso não era próprio para se ter em uma casa de família, e que ela preferia que fossem imagens de santas, não é? Vejam só, a ideia do oratório trouxe-me da missa. E quando ela falou da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era a madrinha dela, essa ideia do oratório lembrou ao rapaz da Missa do Galo. Ele já estava esquecido da Missa do Galo, né? Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora, não trocava de lugar como a princípio e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse comigo. Concordei. Para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto tempo, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que bradava: "Missa do Galo! Missa do Galo!" "Aí está o companheiro", disse ela levantando-se. "Tem graça. Você é que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus." "Já serão horas?" perguntei. "Naturalmente." "Missa do Galo!" repetiram de fora, batendo. "Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã."
e com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei a isto, a conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Gente, essa história é repleta de metáforas, de símbolos e representações do sentimento humano, não é? Vejam só a história desse rapazote que sai de Mangaratiba, vai ao Rio de Janeiro para estudar, não é? Fica na casa desse escrivão e de sua mulher, Conceição. Esse escrivão, ele tem um amante. A casa inteira zomba de Conceição quando o marido diz que vai ao teatro, quando na verdade ele vai se encontrar com a amante, só depois que o rapazote pega o que quer dizer essa metáfora de teatro, que na verdade ele vai se encontrar com a amante. Vejam o contexto do século XIX, não é? Conceição vive ali com a mãe. Conceição casou quase aos 30 anos de idade, e a gente tem que lembrar que nessa época o patriarcalismo está no seu auge, no seu ápice, quase que ela não casa, não é? E em se casando, já sendo mais velha para o que era esperado naquela época, ela leva a mãe. Então, a gente vai vendo nas entrelinhas do texto que, de alguma maneira, ela já deveria estar dando graças a Deus, porque arrumou um marido, de quebra ainda levou a mãe e provavelmente não teria condições de viver sozinha e nem de cuidar da mãe, já que naquela época se dependia do marido, que a mulher não poderia trabalhar, nem exercer, não é? Nenhuma função, vamos dizer assim, pregatícia e ter o seu sustento. Então, a gente tem todo esse contexto de uma mulher que vive com o marido, que já tem a mãe ali também na dependência do marido, que não teria condições de sobreviver fora desta casa, fora deste casamento, que quase não se casa. Este marido tem um amante e ela não pode dizer nada, pelo contrário, ela tem que dar graças a Deus por ter esse casamento, não é? Ela não pode reagir de nenhuma forma, e é aquela mulher que se acostumou à maneira como se deu seu casamento, como se deu sua vida, e que no seu rosto, no seu corpo, na sua expressão, é aquela mulher sem brilho, é aquela mulher que está conformada com a sua situação, com a sua conjuntura. Uma mulher que se olha e não se vê beleza, não se vê vício, não se vê vida. Mas que em uma noite de Natal, com esse rapazote, enquanto o marido saiu, ela está sem sono, não se diz o motivo dessa insônia dela, e o rapazote está esperando o amigo para ir assistir a missa do galo. Ela desce, começa a conversar com ele, e eles ficam naquele clima que eu já havia falado para vocês, de mais do que sensualidade, um clima mesmo de sexualidade entre Conceição e o rapaz, naquela conversa de falar baixinho, de sussurrar, dos gestos, das atenções, não é? Da observação dele quanto ao corpo dela, que ele achava que era uma mulher completamente sem graça, e que quando ele passa a observar, vê que ela é uma mulher bonita, que ela é uma mulher interessante, e que naquele momento ela está se fazendo assim para ele.
Uma mulher que era completamente sem graça e que de repente é enxergada por um rapaz como linda, lindíssima, não é? E que a gente vê ali a força que ela tem, uma mulher de 30 anos, diante de um rapazote de 17. É lógico que ele não tem ali a experiência de vida, nem a visão que Conceição está tendo, né? Ela conta a ele da maçada, do casamento, das obrigações, da vida dela que é tão sem graça, tão aquele dia a dia, de cuidar das suas obrigações, de ser esposa, dona do lar e etc. Tudo isso que o patriarcado espera da mulher do século XIX, não é? E, inclusive, as metáforas que o gênio Machado de Assis utiliza aí. Quando Conceição olha para aqueles quadros na parede, que um dos quadros é Cleópatra, que a gente sabe, né, que historicamente leva consigo esta fama de ter sido uma mulher sensual, uma mulher conquistadora, tem essa imagem, esse quadro de Cleópatra e mais uma mulher na sala dela. E ela diz, não, eu não gosto desses quadros, né? E o rapazote diz, não, são quadros bonitos. E ela diz, eu preferia que fossem santas. Gente, essa parte desses quadros é uma metáfora para dizer que aquela representação ali da mulher sensual era uma representação, na verdade, do que o marido dela vivia e que colocou para decorar a casa. Não é? O marido que tinha um amante, que essa amante era divorciada também, que deveria também ser bastante julgada, né, pela sociedade, e ele coloca no meio da sala dela aquela imagem de mulher, de sensualidade, como se fosse uma reminiscência daquilo que ele vive. Ele tem uma outra mulher, ele tem um amante, ele tem um relacionamento extraconjugal. E ela prefere que aquelas imagens fossem de santas, porque na visão dela o matrimônio é algo sagrado e o que deve ter dentro de casa são esses tipos de imagem. Imagens de mulheres seriam coisas inapropriadas, como ela disse, não é? Imagens que deveriam ser colocadas em barbearias, em ambientes que são só para homens. Então a gente vê aí como bruxo do Cosmos Velho, o nosso famoso Machado de Assis, faz a utilização dessas metáforas, né? Eles estão falando ali, de repente eles já estão sussurrando, né? Tem todo aquele clima. E a pergunta que não quer calar, quando a gente entra nesse universo de Machado de Assis será que Conceição quis conscientemente seduzir esse garoto, já que o marido dela estava fora de casa, em plena noite de Natal, e era sabido que ele estava com a amante, como ele costumava fazer, não é? Como já era inclusive aceito socialmente dentro de casa, e ela decidiu descer as escadas, estar na sala com o rapaz para seduzi-lo, como uma forma de vingança. Será que isso foi premeditado? São os questionamentos que a gente se faz quando mergulha mais em A Missa do Galo. Ou será que foi um acaso, que foi acontecendo naturalmente e que quando Conceição se deu por si, o rapaz, eles estavam já envolvidos naquela situação, naquela cena, naquele momento que ficou marcado na vida dos dois, né? Que o rapaz ainda se lembra, não é dito no texto, mas Conceição provavelmente se lembra, não é? Daquela noite, daquele momento tão ímpar na vida deles, que ficou marcado, não é? De tanta sensualidade e até por parte dos dois de alguma transgressão. Seria uma vingança de Conceição? Será que ela fez isso para se vingar do marido? Será que isso aconteceu naturalmente? O fato é que, no dia seguinte, quando o rapaz se depara novamente com Conceição, ela é aquela mulher que se mostrara antes da noite de Natal. Aquela mulher apagada, aquela mulher sem viço, aquela mulher desinteressante, e era como se nada tivesse acontecido, né? E foi tão marcante para o rapaz.
Tempos depois, ele fica sabendo que o marido de Conceição faleceu e que ela casou, não é, com uma outra pessoa que trabalhava justamente com o marido dela. E aí Machado de Assis fecha o seu conto, um dos mais complexos e mais completos e mais belos da literatura brasileira. Espero que vocês tenham gostado deste conto de Machado de Assis e que a partir dele, como de outras leituras famosas que a gente vem tratando aqui, você mergulhe na escrita desse bruxo do Cosme Velho e descubra cada vez mais e ratifique cada vez mais na sua mente o quão importante, o quão magnífico e quão genial foi Machado de Assis. Um abraço enorme para vocês e até a próxima.